Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 332, sexta-feira, 18 de abril de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, vários temas sendo acompanhados, obviamente, mas escolhi para começar com vocês falando sobre a questão do Irã, as negociações entre Irã e Estados Unidos, programa nuclear iraniano e esses temas aí ligados ao Oriente Médio. Mas antes de começar efetivamente, lembrando a todos, se você ainda não segue o canal no YouTube, vai lá, segue o canal, ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar alguma coisa no YouTube, você vai ser avisado, de que eu postei. E também lembrando que o podcast está no Spotify, no Apple Podcast e outras mídias de podcast. Mas o Conexão Geo tem página no Instagram, no Facebook e também no X. Bom, vamos voltar a falar aí de Irã e negociações. No último sábado tivemos lá em Omã a reunião entre a delegação americana e a delegação iraniana, né? Ou seja, um evento aí bastante esperado. Não tivemos grandes, né? não teve nenhuma declaração conjunta. Na verdade, as duas delegações elas não negociaram diretamente, elas negociaram por meio dos diplomatas do Omã. E então não tivemos nenhuma declaração conjunta, mas as entrevistas depois da reunião no último sábado levaram a gente a acreditar que a coisa estava avançando positivamente. E, importante, na semana passada, naquele encontro do Netanyahu com o Trump lá na Casa Branca, o Trump disse para o Netanyahu que ia segurar o ataque ao Irã. Isso vazou na imprensa americana essa semana, de que o Trump deu um recado para o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que ele iria aguardar as negociações para realizar o ataque ao Irã, ao programa nuclear iraniano. Netanyahu foi lá na semana passada, então, de acordo. Todo mundo achava que ele tinha ido lá para negociar a questão das tarifas, mas, na verdade, ele foi lá para falar com Trump sobre o Irã, programa nuclear iraniano, para convencer Trump, efetivamente, a atacar o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos está com um grande poder militar ali no Oriente Médio, 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões. Cada porta-aviões americano tem a capacidade aí de transportar entre 70 e 80 aeronaves, cerca de 5 mil militares a bordo de cada porta-aviões. Tem também outros navios fazendo parte aí da escolta, né, da proteção desses dois porta-aviões americanos, e fora os aviões que estão também nas bases americanas lá na região, principalmente Diego Garcia, que é uma base conjunta Estados Unidos e Reino Unido, ali no sul do Oceano Índico, e onde estão os bombardeiros, super bombardeiros B-2, que são bombardeiros de praticamente impossível detecção. Os Estados Unidos vêm atacando os Houthis lá no Iêmen, vocês têm acompanhado isso aqui no Conexão, mas a grande expectativa era do ataque ao Irã. Então, pelo que saiu na imprensa americana essa semana, o Netanyahu, na semana passada, levou aí uma mensagem do Trump dizendo que ia aguardar as negociações. Pois bem, no sábado teve essa reunião lá em Omã e durante essa semana tivemos alguns eventos. Por exemplo, a ida ao Irã do diretor da Agência Internacional de Energia Nuclear, o Rafael Grossi, o argentino Rafael Grossi, e antes dele ir para Teherã, ele tinha jogado no ar aí uma informação que gerou muita polêmica, né, no meio da semana, dizendo que o Irã estava realmente muito próximo de ter a arma nuclear. Os Estados Unidos teriam que acelerar essa negociação aí com o Irã para evitar o pior. Também ontem, quinta-feira, o ministro de Relações Exteriores do Irã se encontrou com o presidente Putin lá em Moscou, levando uma carta do Ayatollah Khamenei. Olha só, né? O ministro não foi pelo telefone, não foi videoconferência. Ele saiu de Teherã, foi a Moscou para se encontrar com o presidente Putin, para, obviamente, transmitir a mensagem do Ayatollah Khamenei do Irã sobre o andamento das negociações. Veja a importância da Rússia nessa questão das negociações. O Irã tem ajudado aí a Rússia fornecendo drones para o conflito lá na Ucrânia. Então, o ministro de Relações Exteriores do Irã foi à Rússia, e hoje à noite deve ir para Roma, onde amanhã, sábado, teremos a segunda reunião entre a delegação dos Estados Unidos e do Irã.
não consegui levantar se exatamente essa reunião de amanhã já será uma reunião direta entre Estados Unidos e Irã, ou se ela vai ser intermediada pelos diplomatas italianos. E outro detalhe importante. Ontem, veja que essa semana, que essa questão do Irã ficou muito assim em evidência. Ontem, o ministro da Defesa da Arábia Saudita esteve em Teherã, esteve com Ayatollah Khamenei, né, entregou uma carta do seu pai, o rei saudita, ou seja, e vocês sabem, a Arábia Saudita ela é sunita, muito, muito aliada dos Estados Unidos, né, muito apoiada militarmente pelos Estados Unidos, e o Irã é xiita, mas a proximidade geográfica entre os dois países, logicamente a Arábia Saudita tem muita preocupação de um ataque dos Estados Unidos junto com Israel no Irã. E essa ida do ministro da Defesa da Arábia Saudita ontem, vocês podem apostar que ele foi ali negociar com o Ayatollah Khamenei, para que no sentido de que se tiver alguma coisa que a Arábia Saudita não vai deixar os aviões americanos cruzarem o espaço aéreo saudita. Por quê? Medo de retaliação do Irã contra a Arábia Saudita, dos próprios Houthis contra a Arábia Saudita. Então, uma semana com muitos eventos relacionados a essa questão do Irã, a situação ali, há muita expectativa. Lógico que há uma esperança aí de ajustes nessa reunião de amanhã lá em Roma. Vamos estar de olho, vou manter vocês informados ao longo do final de semana com 1 Minuto Conexão Gel. Bom, segundo tema para vocês, a questão da Ucrânia. Quais foram o que nós avançamos essa semana, digamos assim? Ontem, ontem foi uma quinta-feira aí bastante agitada, como vocês podem perceber. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, né, que assim, tem boas relações com o presidente Trump, foi aos Estados Unidos, esteve com o presidente Trump no Salão Oval, e na entrevista, aquela entrevista que tem lá no Salão Oval, né, aquele lugar aí ficou famoso, essas entrevistas ali do Trump junto com seus interlocutores, né, as pessoas que o visitam na Casa Branca, essas entrevistas têm ficado famosas, né, lembramos aí daquela do Zelensky, e aí a Giorgia Meloni largou uma que eu achei bem interessante, obviamente. Eu não vi as manchetes dos jornais de hoje, mas com certeza estarão nas manchetes de alguns jornais nesta sexta-feira, jornais europeus principalmente, que ela falou assim, make West great again, né? Ou seja, porque o Trump usa muito aquele slogan do MAGA, né? Do Make America Great Again, e ela lá nessa entrevista, lá junto com o Trump no Salão Oval, ela falou Make West Great Again, num bom inglês. Meloni mostrou um bom inglês, e muito interessante. Ela, assim, realmente ela atuando como uma intermediária para tentar restabelecer as relações, boas relações, digamos assim, do Trump com a Europa. E largou uma que eu achei também muito boa, muito interessante, de que o Trump teria sinalizado positivamente de visitar Roma e participar de um grande evento com chefes de Estado dos países europeus, como que, digamos assim, selando a paz entre Estados Unidos e Europa. Achei esse evento muito relevante, aconteceu ontem, como eu falei, e vamos ver aí o caminhar dessa questão. Foi uma semana de muitos ataques da Rússia contra o território ucraniano, mísseis, drones. Tivemos aí no último final de semana, inclusive, mortes de muitos civis naquela cidade ao nordeste da Ucrânia, cidade de Sumy. Mais de 30 civis morreram num ataque russo, nessa cidade da Ucrânia. E ontem o principal porto da Ucrânia, Odessa, também sofreu um ataque, na verdade foi de quarta-feira para quinta, sofreu um ataque também, a Rússia voltando a atacar o principal porto ucraniano. Então, assim, a situação do conflito não tivemos grandes alterações, mas em termos de negociação, essa postura da Meloni, essa visita da Meloni, da Giorgia Meloni ontem lá na Casa Branca, achei importante, e ontem também o Steve Witkoff, aquele braço direito do Trump, né, aquele faz-tudo do Trump em termos aí de negociações. O Steve Witkoff já teve aí umas 3 vezes já com Putin lá em Moscou. Esteve nas negociações, era o chefe da delegação americana nas negociações com o Irã no sábado passado e vai estar amanhã em Roma para as negociações, a segunda rodada de negociações com os iranianos. Então, o Steve Witkoff é o cara, é o nome de confiança do Trump para essas negociações, e o Witkoff esteve ontem nessa reunião
de alto nível lá em Paris. Foi o anfitrião, o Macron, naquela postura que eu tenho sempre falado para vocês, o Macron tentando se posicionar aí como o líder da Europa. E essa reunião envolveu delegação da Ucrânia, delegação de vários países da Europa que estão apoiando a Ucrânia. E o Witkoff foi dar um recado, foi transmitir para os líderes desses países europeus o que aconteceu no último encontro que ele teve com o Putin na sexta-feira da semana passada, e também a questão das negociações com o Irã, que obviamente também interessam aos europeus. Então, ontem também aconteceu isso, e eu acho que, analisando toda essa situação, a minha avaliação, né, a gente tem que avaliar essas questões. Como é que a gente vai chegar nesse cessar-fogo, né? Ou seja, como é que o Trump... Vocês lembram que o Trump, ano passado, dizia que em 24 horas, quando ele assumisse a presidência, ele resolveria o conflito na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. A postura inicial dele foi muito a favor do Putin, né? Muitas críticas dos europeus, obviamente da Ucrânia, de vários países, né, criticando o posicionamento do Trump, muito pró-Rússia, né, muito pró-Putin, dentro daquela grande estratégia que eu já falei para vocês, do Trump de tentar tirar a Rússia, cortar esses laços da Rússia com a China. Só que o Putin não é bobo, Xi Jinping não é bobo, e cortar esses laços é bastante complicado. E aí, imaginando aqui alguns cenários possíveis, né, no andamento desse conflito de Rússia e Ucrânia, né, eu coloquei aqui 3 cenários aqui para vocês também pensarem comigo. Né? Primeiro, essas negociações elas prosseguirem, o Putin ir enrolando o Ocidente, enrolando os Estados Unidos, para ganhar tempo, para seguir avançando, tentar avançar no terreno, ganhar mais alguma coisa no terreno ali dentro da Ucrânia, ou seja, sem previsão dessa guerra acabar. A segunda possibilidade seria o cessar-fogo, né, com a Ucrânia. Os Estados Unidos assegurariam que a Ucrânia não entraria para a OTAN, se comprometeria com a Rússia que formalmente, por algum documento, que a Ucrânia não entraria para a OTAN. Seria formada uma força de paz multinacional, mas a oeste da Ucrânia e não perto da fronteira com a Rússia, uma força de paz para dar mais tranquilidade, digamos assim, para a Ucrânia. E, no primeiro momento, não teria um reconhecimento internacional daquela região invadida, né, que a Rússia hoje ocupa na Ucrânia. 20% da Ucrânia hoje está ocupada pela Rússia. Inicialmente não teria um reconhecimento internacional daquela região como fazendo parte da Rússia, que essa é a grande e mais complicada reivindicação que o Putin quer. O Putin quer que os países reconheçam que aquele território que a Rússia hoje ocupa da Ucrânia faz parte do território russo. E talvez algum tipo de plebiscito possa ser realizado nessas regiões com monitoramento da ONU e caso, dependendo do resultado, algum território desses que a Rússia ocupa poderiam voltar para a Ucrânia. Não sei, esse cenário 2 é um cenário bastante complicado, acho muito difícil da Ucrânia aceitar qualquer negociação que envolva o reconhecimento formal, pelo menos por parte da Ucrânia, de que aquele território que hoje a Rússia ocupa na Ucrânia é russo e não ucraniano. E também acho que os países europeus também, muito difícil os países europeus cederem e aceitarem isso, né? Que a Rússia possa fazer... Porque a Rússia depois pode fazer outros ataques a outras regiões, outros países da Europa, inclusive. Então, essa questão de reconhecer esse território que hoje a Rússia ocupa na Ucrânia como território russo é bastante complicado. E o terceiro cenário que eu passo para vocês, e eu gostaria até que vocês escrevessem nos comentários no YouTube o que vocês acham, se é possível, qual dos 3 cenários você acha que vão acontecer, seria o Trump, de repente, mudar totalmente a sua estratégia. Perceber que a Rússia está enrolando os Estados Unidos, que a Rússia não vai ceder, né, que esse apoio da Europa à Ucrânia vai prosseguir. Então, a grande estratégia dos Estados Unidos, que é tirar a Rússia do colo da China e trazer novamente para, digamos assim, para o Ocidente, voltar a negociar com a Europa, fornecer gás para a Europa, isso não vai acontecer. O Trump mudaria a estratégia, passaria, então, a fornecer mais armas para a Ucrânia, reforçaria a questão das sanções contra a Rússia, principalmente a questão da exportação de petróleo russo. Ou seja, se os Estados Unidos jogar duro com essa questão aí da exportação por navios fantasmas, digamos assim, navios ilegais, o petróleo russo, a Rússia ia ficar no médio prazo, ia ficar numa situação difícil, já que o petróleo é a grande fonte de receitas da Rússia.
Então, essa terceira possibilidade com o objetivo de quê? Com o objetivo de derrubar o Putin, né? E colocar um outro líder na Rússia pró-Ocidente, né? Ou seja, lá em Moscou, né? Um outro líder no lugar do Putin. Esse seria o terceiro cenário. E aí, o que vocês acham? Qual os 3 cenários aí para solução do conflito da Ucrânia? Escreve aí nos comentários. É sempre bom a gente trocar as opiniões, né? O ponto de vista de vocês também é muito importante para mim. Bom, vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho em várias questões. O Xi Jinping essa semana, vocês viram que eu nem falei de guerra de tarifas, porque isso obviamente está em andamento, mas o Xi Jinping essa semana, numa manobra bem esperta da parte dele, visitou 3 países, aliás, hoje está no 3º país, está em Camboja, foi ao Vietnã, foi na Malásia, 3 países importantes ali do Sudeste Asiático, principalmente Vietnã e Malásia. Camboja tem uma economia bem menor do que Vietnã e Malásia, mas o Xi Jinping tentando, obviamente, conquistar corações e mentes e comércio, lógico, de países que estão no entorno estratégico da China. Então, um movimento aí bastante interessante. Também teve um movimento que foi anunciado essa semana, que a China intensificando a estratégia, né, de reduzir a dependência global do dólar, e esse é um dado muito importante. Teria conseguido na semana passada uma transferência bancária para os Emirados Árabes Unidos, usando a moeda chinesa, né, que foi concluído aí em 7 segundos, um tempo aí recorde, né? Então, essa possibilidade da China conseguir fugir, né, do SWIFT, que é o Sistema Internacional de Transferências Bancárias, muito interessante, que pode até indicar já a China se preparando para um eventual ataque a Taiwan e as sanções que viriam em função disso. Então, estamos de olho, vamos seguir acompanhando a China, obviamente, segunda maior potência econômica do planeta, temos que acompanhar. Vindo mais para perto, estamos acompanhando a situação no Haiti. Tivemos aí a boa notícia essa semana que alguns militares da Jamaica já chegaram ao Haiti, poucos na verdade, apenas 24 militares chegaram, mas a previsão é que o total de jamaicanos sejam de 250 para ajudar as tropas do Quênia. A situação no Haiti ainda segue muito complicada, as gangues seguem aí ocupando boa parte da capital do Haiti, ou seja, muito difícil a situação no Haiti, então seguimos de olho. Também estamos de olho no Equador, tivemos o resultado das eleições no último domingo, o atual presidente, Daniel Noboa, foi reeleito, venceu a Luísa González, da esquerda, por uma margem de 12%, a Luísa González não aceitou a vitória, disse que não reconheceu, mas vários presidentes já reconheceram a vitória do Daniel Noboa, inclusive o presidente brasileiro, demorou um pouquinho, o presidente do Chile foi um dos primeiros também, a Argentina, obviamente, vários países reconheceram, o Donald Trump também reconheceu o Daniel Noboa, então pelos próximos 4 anos, o Daniel Noboa assume, quer dizer, na verdade a posse para o segundo mandato dele vai ser no dia 24 de maio, e ele segue aí governando o país até 2029. Tomara que o Equador consiga consertar a sua situação, acertar a situação econômica, mas principalmente a questão da violência no país. Crise no Paraguai, vocês devem estar acompanhando pela mídia brasileira. O MRE, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, afirmou que não tem crise. Eu acho que isso aí precisa ser minimizado. O Paraguai é vizinho nosso, um país importante aqui no nosso entorno estratégico, faz parte do Mercosul. O Brasil já informou que o governo brasileiro já informou que vai mandar para o Paraguai o resultado da investigação sobre aquela questão da ABIN, está espionando alguns dirigentes paraguaios com relação às tarifas, negociação de tarifas da hidrelétrica de Itaipu. E aí veio também essa semana riscos de venda do Super Tucano brasileiro, da Embraer, para o Paraguai. Eu acho que isso aí, obviamente, faz parte também das negociações, o Paraguai usar essa carta aí da espionagem, da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ter espionado os paraguaios para ter alguma vantagem nas negociações em relação às tarifas, de quanto que o Brasil paga pela energia que o Paraguai transfere para o Brasil, lá de Itaipu. Então vamos seguir acompanhando, logicamente é um tema importante, está aqui no entorno estratégico brasileiro. E outro tema que eu também não gostaria de esquecer, o Panamá. Vocês lembram, o secretário de Defesa esteve lá no Panamá na semana passada e acertou um acordo, deixar isso claro, alguns de vocês me pediram para explicar isso, o acordo que não terão tropas permanentes no Panamá, de acordo com esse acordo fechado entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, e o governo panamenho.
mas ocorrerão vários exercícios e treinamentos envolvendo tropas americanas no Panamá. Então, obviamente, isso aí é importante, é relevante, mas não é exatamente presença ou restabelecimento de bases fixas dos Estados Unidos no Panamá, mas pelo acordo prevê a realização de vários exercícios que na prática podem acabar significando a presença quase que permanente de militares americanos no Canal do Panamá, ali no Panamá, né? Obviamente o alvo é o Canal do Panamá, que é grande, importantíssimo, estratégico para os Estados Unidos, né? 70% dos navios que passam pelo Canal do Panamá são navios que vão para portos americanos da costa oeste ou da costa leste e vice-versa. Então, obviamente que o Canal do Panamá é, sem sombra de dúvida, muito importante para os Estados Unidos, é realmente estratégico. E, como sempre, fechando com uma boa notícia, tem várias notícias boas essa semana até para passar para vocês, mas eu destaquei uma que acho realmente muito especial, que foi fechado, o Brasil fechou um acordo até junto com a Unesco, se comprometendo a incluir no currículo escolar brasileiro a educação sobre os oceanos. Muito importante, nós estamos na década dos oceanos, valorização do espaço marítimo, 70% do planeta é oceano, é água, mar. Então, acho que é muito relevante nós tentarmos colocar aí na cabeça das nossas crianças a importância do nosso oceano, no caso, para nós aqui no Brasil, a importância da nossa Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, uma riqueza enorme, por onde saem aí mais de 90% do comércio brasileiro de exportação e importação passa pela Amazônia Azul, passa pelo Oceano Atlântico Sul. Então, acho que é muito importante isso para o Brasil, a gente inserir obrigatoriamente no currículo das escolas a questão do estudo dos oceanos, né? Por que os oceanos são tão importantes? Pesca, comércio exterior, turismo, lazer e muitas outras coisas. Então, com essa excelente notícia, fecho o Conexão Geo 332. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhe com seus amigos, ajudando a divulgar. Eu gostaria de transmitir a todos vocês um excelente Páscoa. Hoje é Sexta-feira Santa. Espero que vocês nesse domingo também tenham aí, junto aos seus familiares, seus entes queridos, seus amigos aí, um domingo de muita paz. Estamos com o mundo aí numa situação bastante complicada, então precisamos muito, digamos assim, de paz e de um sinal de energia positiva para esse planeta aí que está tão conturbado. Fiquem com Deus, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.